Oi, pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Pessoal, conforme eu havia combinado com vocês, vamos usar essa quarta aula para que vocês corrijam os exercícios de voz passiva analítica que vocês fizeram da página 16 de vocês. E aí vocês me mostram, tá? Para a próxima aula. E fica a aula online para que nós tiremos as nossas dúvidas a respeito do assunto, certo? Pessoal, só relembrando, voz passiva analítica, então, esse quadrinho aí é essencial para memorizar essa receitinha da transformação da voz ativa, na qual o sujeito pratica a ação, para a voz passiva, na qual o sujeito recebe a ação. Então, só podem ser apassivados os verbos VTD e VTDI. Por quê? Porque eu preciso do objeto direto. Então, eu preciso de um VTD ou de um VTDI que tenha objeto direto. Porque, olhem na letra B, o objeto direto é que vai se tornar, é que se torna aí o sujeito da minha voz passiva. E aí, o sujeito da voz ativa, aquele que agia lá na ativa, que praticava a ação nativa, na passiva ele vai ser chamado de agente da passiva e vai ter sempre uma preposição, por, pelo, pela, pelos, pelas, tá? Vai ser sempre preposicionado. Os verbos auxiliares da passiva, eu vou precisar sempre na voz passiva analítica de uma locução verbal. E para a locução verbal eu vou colocar aí, eu vou enfiar um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse, gente? Normalmente é o verbo ser, mas nós poderemos encontrar voz passiva analítica com auxiliar estar ou com auxiliar ficar. O verbo ser é o que normalmente vai aparecer. E qual a peculiaridade desse verbo auxiliar que nós vamos enfiar aí na voz passiva analítica? Ele vai ter que ter o mesmo tempo do verbo principal da voz ativa. Ele vai apresentar o mesmo tempo, o mesmo modo do verbo principal da voz ativa. E o que acontece com o verbo da voz ativa mesmo? O verbo da voz ativa, ele vai ser o verbo principal dessa locução verbal na passiva e vai estar sempre, eternamente, toda a vida no particípio. Cuidado com os particípios irregulares, tá, gente? Normalmente o particípio termina em ado e ido, é o nosso particípio regular, mas alguns verbos têm um particípio diferente desta forma. Então vamos lá, pessoal, correção dos exercícios. Passe para a voz passiva analítica e sublinhe o agente da passiva. Voz passiva analítica, então vamos lá. O amor modifica as pessoas. Eu tenho uma voz ativa. O amor, o meu sujeito, está praticando a ação de modificar as pessoas. Tem uma voz ativa, vamos transformar para a voz passiva. Primeira coisa que eu tenho que achar na voz ativa, o meu objeto modifica o quê? Modifica as pessoas. As pessoas, o meu objeto vai se tornar sujeito paciente. Modifica, está no presente do indicativo. O que vai acontecer com o meu verbo ser? Presente do indicativo. As pessoas são, ó, o verbo principal lá da minha ativa. Particípio. As pessoas são modificadas. Vejam que o particípio ele flexiona para concordar com o núcleo do sujeito. Feminino plural, modificadas feminino plural. Por quem, gente? Quem que nós vamos achar aqui agora? O agente da passiva, não é? Quem é o agente da passiva? Era quem era o meu sujeito lá, é quem era o meu sujeito lá na voz ativa. Então, o sujeito da voz ativa vira agente da passiva aqui na nossa voz passiva. Lá o exercício B. No exercício B, tu me prejudicaste bastante. Desculpa, não é este B. Ele não lhe dissera a verdade. Ele não lhe dissera a verdade. Cadê o meu verbo? Dissera. Dissera o quê? Objeto direto? A verdade.
Então, o meu objeto direto que eu já encontrei na ativa vai virar o meu sujeitinho paciente na voz passiva. A verdade. Ele não lhe dissera a verdade. Lhe dissera, pretérito mais que perfeito. O que vai acontecer com o verbo ser? Fora, pretérito mais que perfeito. A verdade não lhe fora dita. Olha o verbo dizer aí, gente. No particípio irregular. Não lhe fora dita. Por quem? Cadê o meu agente? Era o meu sujeito lá da ativa. Por ele. Tudo bem? Grifem o por ele, que é o agente da passiva. O enunciado está pedindo isso. Agora sim, nascer. Tu me prejudicaste bastante. Então vamos lá, gente. Tu prejudicaste quem? O que? Vamos achar o objeto aqui deste verbo. Prejudicou quem? Prejudicou o quê? Olha aqui o meu objeto, o pronome oblíquo. O pronome oblíquo me está funcionando como complemento do verbo prejudicaste. Tu prejudicaste eu bastante. Opa, posso dizer isso? Não, vamos usar o pronome oblíquo para substituir o objeto. Lembram-se dessa matéria? Agora nós vamos precisar dela, né? Então, tu prejudicaste eu, que este eu aqui está substituído pelo pronome me, eu vou ter o meu eu como sujeitinho da minha voz passiva. Eu fui. Por que fui, professora? Prejudicaste está no pretérito perfeito. O verbo ser vai ficar no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, eu fui bastante prejudicado. Prejudicado ou prejudicada, né? Sem problema. Prejudicado, particípio do prejudicar aqui. Por quem, gente? Olha aqui a minha preposição e por tu. Posso dizer por tu? Não. Depois da preposição eu tenho que usar um pronome oblíquo. Qual é o pronome oblíquo que equivale ao tu? O meu ti. Tá? Então, eu fui bastante prejudicado por ti. O bastante pode vir em outro lugar, gente? Pode, bastante aqui é uma circunstância, tá? Eu fui prejudicado bastante por ti, eu fui prejudicado por ti bastante. Então, bastante, tá? Não tem um lugar fixo para ele, tudo bem? Na letra D agora. Nós a levávamos para passear no parque. Nós levávamos quem para passear no parque? Nós levávamos ela. Como que eu sei disso? Olha o meu azinho aqui. Olha o meu pronome aqui, oblíquo, gente. O a corresponde ao ela. Nós levávamos ela para passear no parque. Então, começa pelo objeto aqui como sujeito da minha voz passiva. Ela era levada por quem? Por nós. Para quê? Para passear no parque. É o meu pretérito imperfeito. Olha aqui o verbo na ativa, pretérito imperfeito. Verbo auxiliar da passiva, pretérito imperfeito. Mesmo tempo, mesmo modo. O que aconteceu com o meu principal? Particípio aqui na passiva. Por quem? Por nós. E o resto da minha circunstância. Tudo bem? Exercício E, então. Os amigos o procurarão no serviço. Os amigos procurarão quem? Ele. Como que eu sei que é ele? Olha o meu pronome oblíquo aqui, não é, gente? Substituindo o objeto direto ele. Então, o meu objeto direto vai virar sujeitinho aqui na minha voz passiva. Ele será procurado. Por que será? Porque procurarão está no futuro do presente. O verbo auxiliar está no futuro do presente. O procurar no particípio. Procurado. Por quem, gente? Pelos amigos. Onde? Em que lugar? A circunstância. Pode vir em qualquer lugar da minha estruturinha sintática. Tudo bem? A F. O namorado lhe deu flores. Lhe deu o quê? Flores. Então, começa pelo objeto da minha ativa, virando sujeito paciente. Flores lhe foram dadas pelo namorado. Lhe deu
Pretérito perfeito, foram dadas. Ó, o verbo aqui de dar no particípio. Foram dadas por quem? Pelo namorado, meu agente da passiva. Espero que vocês tenham feito dessa forma, certo? Exercício 2. Passe para a voz, passe da voz passiva agora para a ativa. Então, o nosso enunciado está já na voz passiva e nós vamos voltar para a ativa, tá, gente? E aí, o que eu tenho que substituir? O pronome sujeito pelo pronome objeto. O que é isso, pronome sujeito? É o pronome que funciona como sujeito, pronome reto. O que é pronome objeto? É o pronome que funciona como objeto, é o pronome oblíquo. Na letra A, eles foram aplaudidos pelo público, eles estavam aqui quietinhos e receberam a ação, voz passiva. E agora, na voz ativa, o público, que era a gente lá, né, virou nosso sujeitinho aqui, a gente está fazendo o caminho inverso. O público aplaudiu eles. Opa, não posso dizer aplaudiu eles, tem que usar um pronome oblíquo funcionando como objeto depois do verbo. O público aplaudiu os. Eles equivale a os. Tudo bem? Na letra B. Ele era procurado pela polícia. Ele estava lá quietinho e recebia a ação de ser procurado, voz passiva. Então vamos passar para ativa. A polícia procurava ele. Posso dizer procurava ele? Não, vamos usar o pronome oblíquo, que corresponde ao ele. Ele é o meu pronome oblíquo. A polícia procurava o. Tudo bem? Na C. Nós somos curados pelo médico, nós estávamos lá quietinhos, sujeito paciente, recebeu a ação, voz passiva, vamos transformar para ativa. O médico curou nós. Podemos falar isso? Não. Então vamos usar o pronome oblíquo. O médico curou-nos. Tudo bem? Na letra D, gente, eles foram assaltados por aqueles ladrões. Voz passiva, voz ativa. Aqueles ladrões assaltaram eles. Assaltaram eles? Não posso dizer isso. Vou usar o pronome que equivale a eles. É o pronome os. Mas por que que aqui está nos? Gente, porque o meu verbo acabou em sonzinho nasal. Lembra disso? Toda vez que o meu verbo terminar em sonzinho nasal com M ou com tiozinho, nós vamos emprestar o N para este meu pronome. Então, assaltaram-nos, que equivale a eles, certo? Diferente desse nos aqui, né? Que esse equivale a nós. Tudo bem? Exercício 3. Os meus vencimentos eram aumentados pelas gorjetas. Os meus vencimentos, sujeito paciente, recebe a ação de ser aumentado. Então, o que eu tenho aí, gente? Um sujeito que recebe a ação, eu tenho uma voz passiva. E o que o enunciado pede? Para transpor para a voz ativa. Então, vamos lá. Eram aumentados por quem? Quem que age aqui nessa voz passiva? Quem age pelas gorjetas. Então, começa por aí. As gorjetas aumentavam o quê? Os meus vencimentos. As gorjetas aumentavam os meus vencimentos? Então, eu tenho os meus vencimentos na voz ativa, funcionando como objeto direto. Como que eu tenho certeza disso? O sujeito paciente era o que lá na voz ativa, gente? Obrigatoriamente? Objeto direto, né? Resposta C. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 4. Observe o trecho do texto. E assim recebi o livro na mão. Gente, quem recebi o livro na mão? Eu recebi o livro. Eu recebi o quê? O livro. Então, eu tenho um sujeito, tenho um verbo, tenho um objeto. Um verbo transitivo direto, vamos transformar para voz passiva. O livro é o meu objeto, vai virar sujeitinho. O livro foi recebido. Por que foi, gente? Porque recebi é pretérito perfeito. O ser no pretérito perfeito, para a terceira pessoa, foi. Então, o livro foi, o verbo principal era receber, vai para o particípio recebido. Por quem? Por mim. Como que eu sei que é por mim? Porque é o sujeitinho oculto aqui do recebi. Eu recebi.
Então, a alternativa correta é a letra D. O livro foi recebido por mim. Tudo bem? Na questão número 5, gente, na questão número 5, olha uma Unesp aí, né? Um mês depois, os amigos receberam uma carta escrita em tinta azul. Assinale a alternativa que expressa na voz passiva o conteúdo desta oração. Os amigos recebem, né? Perdão. Os amigos recebem uma carta escrita. Os amigos, eles recebem a ação, eles praticam essa ação de receber, gente, voz ativa. Vamos passar para a voz passiva. Um mês depois é a minha circunstância. Eu posso colocar no começo, no final, onde eu quiser, tá? Então, um mês depois, deixa aí no começo mesmo. Recebem o que os amigos, gente? Começa pelo meu objeto. Uma carta escrita em tinta azul. Então, vamos lá. Uma carta escrita em tinta azul. E agora, recebem no presente, o verbo ser no presente é recebida. É recebida por quem? Pelos amigos. Ó, a gente lá da voz passiva que era sujeitinho aqui na voz ativa. Então, como fica? Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. Alternativa D. Foi isso que vocês fizeram? Muito bem. E por fim, o exercício número 6. Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou o quê? A presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo. Então vamos lá. Ao se converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo influencia assume a seguinte forma. Então, a presença de massa ou de energia também influencia a passagem. Ó, o meu sujeitinho pratica a ação de influenciar. Vamos dizer a mesma coisa na voz passiva. Influencia o que, gente? A passagem do tempo. Então, vamos começar por aí. A passagem do tempo influencia, está no presente. O verbo ser vai ficar no presente. A passagem do tempo é influenciada também, né? Eu também posso colocar em outro lugar sem problema. A passagem do tempo é influenciada também por quem? Pela presença de massa ou de energia. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Certo, gente? Eu pedi para que vocês fizessem até este exercício, então corrijam, por favor, e aí sim me mandem os exercícios corrigidos para eu saber que vocês fizeram, certo? Combinado? E aí, gente, nós já podemos partir para a página 17, dos exercícios 7 até o exercício 10 da página 18 para nós finalizarmos esse assunto, tá? Tudo bem? Fiquem bem, tá?